Um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas na mídia. Quais os efeitos da política de tarifas do governo Trump nas outras economias? Meu nome é Leonardo Rocha, eu sou CFO aqui na G Antecipa, e se você não entende nada desses assuntos complexos, vem aqui na G que a G descomplica isso para você. Bom, vamos começar explicando um pouco do que aconteceu nas últimas semanas, né? Desde o início já havia se especulado que o Trump ele ia vir com uma política agressiva de tarifas na maioria das economias do mundo, principalmente focado na Ásia, né? A gente pega ali China, Japão e alguns outros países. Isso se estendeu também à União Europeia e países sul-americanos. Tá? Isso já é uma promessa que o Trump fez desde o início da campanha dele. A reação, né, do mercado hoje foi muito em razão que dá para dizer que a maioria não acreditava que isso ia acontecer, né? Mas no fim aconteceu. Os principais pontos que a gente vê que aconteceram nessas últimas semanas são, de fato, as tarifas que foram divulgadas, que vão ser estabelecidas para cada país, né? Então, se você observar aqui no quadro do lado, a gente tem desde a maior tarifa a menor, como é que o governo americano tarifou cada país ali que ele tem um comércio direto, né? A grande justificativa do Trump para fazer isso, primeiro, é para equalizar e deixar mais justos, né, países em que os Estados Unidos era mais tarifado do que ele tarifava os produtos, ele fez isso como uma campanha de equalizar isso. E muitos dizem de buscar uma trégua no qual ambas as tarifas sejam zeradas, ou seja, aí sim a gente tem um ambiente de harmonia, no qual beneficia ambas as economias, porque se ambas estão zerando as tarifas, né, a gente tem ali um preço de um produto final ou do serviço menor, porque não tem uma incidência tão pesada de imposto, e aí a gente tem aquele que a gente chama de livre comércio, economias abertas, dispostas a fazerem negócio e incentivarem a importação e exportação. Mas o que isso vai afetar o Brasil e as empresas aqui? Acho que o primeiro ponto para a gente destacar é que o Brasil ele teve uma alíquota razoavelmente menor do que os outros países, principalmente se a gente for comparar com a China, né? O aumento que o Brasil vai sofrer ali na tarifação da exportação dos seus produtos para os Estados Unidos é de 10%. Né? A gente teve casos aí que chegou-se a aumentar 50%. Então, num contexto geral, se a gente for comparar com outras economias, a gente saiu bem nessa. O problema é que essas mudanças elas causam muita incerteza na economia. Essa incerteza ela gera preocupação e muitas vezes, quando em momentos de incerteza, a gente vê o fluxo de dinheiro migrando para os Estados Unidos, né? Ou seja, as pessoas para se protegerem, elas têm a tendência de comprar dólar, comprar ouro, né? Que é uma commodity aí que ela tem se valorizado muito nas últimas semanas. Por quê? É todo um receio de o que vai acontecer com a economia global. Além do receio que a gente vê as moedas globais desvalorizando e o dólar se valorizando, a gente tem uma preocupação em cima da inflação, né? Os países que eles estão sendo tarifados, eles têm uma tendência de ter um aumento na inflação, principalmente nos Estados Unidos, tá? Mas até em países aqui que estão brigando para, se você aumentar minha tarifa, eu aumento a sua também. Então, os Estados Unidos está numa queda de braço aí que pode elevar o nível de inflação não só lá, mas em nível global, tá? E a gente passa por isso aqui no Brasil também, principalmente quando a gente entra no assunto de commodities, né? A gente vê muito aí, a China anunciou na última semana que ela parou de comprar de alguns frigoríficos americanos, né? O Brasil, ele é conhecido por uma exportação de produtos agrícolas, né? Não só produtos agrícolas, mas também de gado, de carnes. Então, esse consumo da China, ele pode ser direcionado para o Brasil, ele vai naturalmente aí aumentar a nossa demanda, vai equilibrar um pouco mais nossa balança comercial, a gente vai ter um saldo mais positivo ali. Isso tende até a ajudar a arrecadação brasileira de certa maneira. Mas a verdade é que a gente não sabe se isso realmente vai acontecer, né? Essa queda de braço ainda está acontecendo, a gente pode ser beneficiado por alguns ventos, mas certamente a gente vai ser prejudicado em alguns, tá? E a inflação e a desvalorização da nossa moeda é um desses problemas. Dito tudo isso, eu acho que é importante a gente traçar alguns cenários e tentar ter um pouco mais de certeza nesse cenário de bastante instabilidade na economia global, né? Eu acho que o Brasil ele está muito bem posicionado como um país exportador de commodity e a gente pode ser beneficiado por isso. Então, setores da economia que têm um pezinho ali no agronegócio podem se preparar, às vezes, para uma demanda um pouco maior, né, nessa parte da exportação. No agro, a gente vive também
A gente tem cadeias, né? Então não necessariamente todo mundo aqui exporta, mas vende para uma empresa que vai exportar. Então a gente pode se planejar para uma demanda um pouco maior. Já em outros setores da economia, a gente vê ali o aço e o alumínio como outras commodities que devem sofrer uma inflação. Para o empresário em si, que está no ramo de principalmente construção civil, se preparar, talvez antecipar algumas coisas ou se preparar para um aumento generalizado de preço que pode prejudicar o seu dia a dia e também se preparar para a parte boa, obviamente, que é ter uma maior demanda e uma maior capacidade para realizar essas vendas que podem acontecer, principalmente quando a gente olha para o mercado externo, comprando produtos e principalmente commodities do Brasil. Embora a gente tenha dito várias coisas aqui, eu acho que é muito importante dizer a incerteza em que a gente vive. Então, qualquer tentativa de previsão de cenário aqui, ela é muito difícil. O que a gente sabe de fato, né? As tarifas elas têm um poder inflacionário na economia, elas têm geralmente o costume de não só levar os preços, mas também alguém tem que pagar essa conta, né? Então acaba sobrando isso para o consumidor final. O Brasil ele está hoje praticamente neutro nessa disputa toda. Mas ele é um grande exportador para o mundo, que pode ser ali, de certa maneira, uma solução para alguns países que estão sendo muito tarifados, tá? Mas, no geral, o que eu acho que a gente deve fazer é se preparar para um cenário de incerteza. A gente tem que tentar ter um pouco mais de previsibilidade, principalmente quando a gente entra no assunto das empresas, para o fluxo de caixa. Eu posso ter algum cliente meu que exporta, que vai ter uma demanda um pouco maior, ou posso ter também alguém que vai sofrer um pouco mais. Então, eu tenho algum cliente ou fornecedor que está envolvido diretamente com algum dos produtos comentados na mídia que podem ser afetados por isso, então já me preparar para tentar ter uma previsibilidade e não sofrer com o caixa da empresa num momento de tanta incerteza. Lembrando que a gente está trazendo aqui um contexto geral, né, fatos de maneira bem resumida, mas qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida pontual, fiquem à vontade, deixem um comentário, salvem esse vídeo para mandar para um amigo, para ver mais tarde. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.